Nós vamos fazer então a Vamos a prece de comenzar Tapiritza. Nós vamos con la iniciar plegaria de então a prece de Tapiritza. Tapiritza Está en la página e 54 nós vamos del seguir a libro Maravillas de instrução la Mente de Natural, Yongdzin Wangyal Rinpoche si no está e en fazer portugués, essa prece hoje en em la pantalla. homenagem a Y vamos a Lopombo hacer esta Tengravada, plegaria que é uma a, autoridade, um grande a professor Yontzin Namdak do Rinpoche. Bombo, né? Também conhecemos como Yongdzin Rinpoche, Algunos lo conocemos como que Yontzin Rinpoche, entrou no Paranirvana que há alguns dias entró atrás, né, en el ficando Paranirvana quase hace unos 10 días, dias no estado de Tuktam, llevando casi estado 10 días de en el absorção estado de meditativa, Tuktam, ali un no estado de absorción caminho, no meditativa. período da morte, ou durante esse caminho, ele entrou numa meditação muito profunda Es un estado e de as marcas da meditación morte muy vão aparecer profundo agora, pouco y tempo recién atrás, ahora né? Acho que quinta fueron ou sexta-feira apareciendo da semana passada. Então, las, las ele marcas de fez a su passagem fallecimiento. dele, adentrou para Nirvana. E por alguns dias nós estamos fazendo uma série de Entonces, práticas por algunos días em sua estamos homenagem a haciendo Tenzin Wangyal Rinpoche. una O serie de senhor pediu que nós prácticas en fizéssemos su a prece homenaje de y Tenzin Tapiritza, Wangyal Rinpoche em nos pidió homenagem a Yongdzin Rinpoche, que, e que após a prece de que Tapiritza recitáramos nós esta plegaria retornássemos de no Tapiritza estado y que natural, después reposáramos como Yongdzin Rinpoche é um en el estado grande natural, instrutor, um grande como professor Yontzin do Rinpoche ha Dzogchen, sido un gran né? profesor Então, de nós Dzogchen. fazemos a prece de Tapiritza Nosotros haremos la plegaria de e Tapiritza haremos rapidinho y uma luego prática de Trekchö, né? De una práctica repousar de na trecho natureza pura da de mente, reposar en la já naturaleza na pura de la sequência da mente. prece, fazendo mesmo uma prática é, do Dzogchen. Nós vamos recitar a prece 3 vezes. Vamos a recitarla 3 veces. Que maravilhoso! És a Emajo, qué emanação do maravilloso. coração de Tú eres la Kuntu. emanación del corazón de O Kuntu teu Sampo. corpo Tu aparece cuerpo aparece como como un branco cristal límpido, blanco y luminoso, claro, sem limpio y sin impurezas, impurezas, irradiando luz nas irradiando 10 luz en las direções. 10 direcciones. Estás nu, Estás sem desnudos, sin ornamentos, ornamentos, significando a significando la essência esencia mais más profunda, interna, o el estado estado primordial, primordial, dotado com a dotado con dupla la doble sabedoria do sabiduría del vazio e dos vacío y meios los hábeis, medios hábiles. com compaixão. Con compasión Contemplas o contemplas el benefício dos beneficio de los seres. seres. Encarnas o Dzogchen, Encarnas el a Dzogchen, grande la gran perfeição, perfección, suprema entre os suprema entre las ensinamentos, enseñanzas, a la essência da esencia de la consciência dos conciencia seres despierta de los realizada, seres o realizados, pico do caminho da la cima del realização, camino de la o realización, coração dos el corazón tantras de e los das tantras, de escrituras las escrituras essenciais e esenciales das y de instruções las secretas. instrucciones secretas. Tu indicas o Señalas el estado estado natural, natural, a base la de base autoclarificação, autoclarificada de engaño, que é o que es samsara, samsara, da y de liberação, la liberación, que é o que es nirvana, nirvana, e dos así defeitos, como de los de defectos y las virtudes, de virtudes, de sons, los sonidos, las luz e luces y los raios, rayos, tendo dissipado habiendo disuelta por completa a completo la escuridão da oscuridad de las mente dos mentes de los seres, seres. Tú permite-nos nos permites experienciar a experimentar base la base como como vacía vazia e sem y sin raiz, raíz, e y simultaneamente simultáneamente realizar realizar todos os todos los estágios do estadios del caminho. camino. Las Experiências experiencias e y la realização realización tornam-se se vuelven manifiestas, manifiestas, e y el samsara e samsara y el nirvana nirvana se libertam liberan en la na propia nossa mente mente natural. natural. En Nessa esta vastedad adaptação, se dispõe-se a manifiestan las 3 dimensiones dimensão que do son el fruto. fruto. Com Con devoção devoción muito singular, educada, rezo a te ti, rezo a ti, Tapiritza, Tapiritza, protetor dos protector de seres. los seres. Concede-me as bênçãos de Concédeme las investir bendiciones ou de impedir otorgarme la que investidura a outros mí y a seres otros seres, possam os que los obstáculos obstáculos externos, externos, internos y secretos secretos sean pacificados pacificados e possa y o que el erro do error de desespero, aferrarse a da uno mismo, ignorância ser que es la liberto. ignorancia, sea Havendo liberado. reconhecido Habiendo autoconsciência reconocido la como a propia conciencia visão e a despierta que la visión y conduta la conducta plenamente sean realizadas. plenamente realizadas. Por favor, Por favor, concede-me otórgame agora e nesse en este exato preciso momento momento o grande el gran significado significado para más além do allá del intelecto, da intelecto, base de la base primordial, primordial, vazia e sem vacía y raiz. sin raíz. A ti, A ti, Tapiritza, Tapiritza, nobre noble protetor dos protector de seres, los eu seres, rogo, te ruego, possam
que los seres de los seis dos reinos sean decretos protegidos por tu protegidos pela compasión compaixão e y que mi possa a mente minha mente ser sea liberta. liberada. Mais uma vez. Una vez más, Que maravilhoso. qué Tu és a maravilloso. emanação Tú eres la pulsante. emanación del corazón de Kuntu O Sampo. teu Tu corpo cuerpo aparece aparece como um como un cristal cristal branco e blanco y luminoso, luminoso, claro e sem limpio y impurezas, sin impurezas, irradiando luz nas dez irradiando luz en las 10 direções. direcciones. Estás nu, Estás desnudo, sem sin ornamentos, ornamentos, significando a significando la essência mais esencia más profunda, interna, o estado el estado primordial, primordial, dotado com a dotado dupla con la doble sabedoria do sabiduría vazio del e dos vacío y meios los medios hábeis, hábiles. com Con compaixão. compasión contemplas el beneficio de los seres. Encarnas o Dzogchen, a grande Encarnas el perfeição, Dzogchen, la gran supremo entre os perfección suprema ensinamentos, entre las a enseñanzas, essência da la consciência esencia de la dos conciencia realizados, despierta de los o realizados, pico do caminho la da cima del camino realização, de la o realización, coração dos el tantras, corazón de das los tantras, escrituras de las escrituras essenciais e esenciales das instruções y de las secretas. instrucciones secretas. Tu indicas o estado Señalas el natural, estado a natural, base que é la base autoclarada do autoclarificada de sofrimento, que é engaño, o que es samsara, samsara, da y de libertação, la que é liberación, o que es nirvana, nirvana, e dos defeitos así e como de los virtudes dos defectos y las sons, virtudes de los luzes sonidos, e las raios, luces y los rayos, tendo dissipado completamente a habiendo disuelto por escuridão completo das la oscuridad mentes de dos las mentes de seres. los seres. Tú nos Permite-nos permites experienciar a experimentar la base base como como vazia e vacía sem raiz, y sin raíz, e y simultaneamente simultáneamente realizar realizar todos os todos estágios los do caminho. estadios del camino. Las Experiências experiencias y e la a realización realização se tornam-se vuelven manifestas, manifiestas, e y el samsara e samsara y el nirvana se nirvana libertam se liberan en la da nossa propia mente mente natural. natural. Nessa En esta vastidão, vastedad dispõem-se se, as três se dimensões que são manifiestan o las tres fruto. dimensiones que son el Com fruto. devoção Con devoción inconfocada, singular, rezo a te ti, rezo a ti, Tapiritza, protetor dos Tapiritza, seres. protector de los seres. Concede-me as bênçãos de Concédeme concederes las o bendiciones de empoderamento a otorgarme la mim e investidura os outros a mí seres. y los otros seres. Possam os Que los obstáculos obstáculos externos, externos, internos e internos y secretos serem secretos sean pacificados e pacificados possa o y que el erro do error de apego, que é a aferrarse a uno ignorância, mismo, ser que es liberto. la ignorancia, sea Tendo liberado, reconhecido o habiendo autoconhecimento, reconocido la propia possam conciencia a visão e a despierta, conduta que la sejam visión y la plenamente conducta sean realizadas. plenamente Por realizadas. favor, Por favor, concede sobre otórgame en mim, este neste preciso exato momento, momento o el grande gran significado significado, para além do más allá del intelecto, intelecto, da base de la base primordial, primordial, vazia e sem vacía y raiz. sin raíz. A ti, A ti, Tapiritza, Tapiritza, nobre noble protetor dos protector de los seres, eu seres, rogo, te ruego possam que los seres todos de os los seis seres dos reinos 6 reinos sean ser protegidos por tu protegidos pela tua compasión compaixão y que e mi possa mente minha sea mente liberada. ser liberta. Mais uma vez. Una vez más, Que maravilhoso! qué Tu és a maravilloso. emanação Tú do eres la coração de emanación del Kuntusampo. corazón de Kuntusampo. Teu corpo Tu cuerpo aparece aparece como um como un cristal cristal branco e blanco y luminoso, luminoso, claro e sem limpio y sin impurezas, impurezas, irradiando luz nas dez irradiando luz en las direções. 10 direcciones. Estás nu, Estás sem desnudo, sin ornamentos, ornamentos, significando a significando essência la mais esencia más profunda, o interna, estado el estado primordial, primordial, dotado à dotado con dupla la doble sabedoria do sabiduría del vazio e dos vacío y meios los medios hábeis, com hábiles. Con compaixão compasión contemplas o contemplas el benefício dos beneficio de seres. los seres. Encarnas o Dzogchen, a grande Encarnas el perfeição, Dzogchen, la gran supremo entre perfección, os suprema entre ensinamentos, las a enseñanzas, la essência da esencia de la consciência conciencia dos despierta de los realizados, o realizados, pico la do cima caminho del da camino de la realização, o realización, coração el dos corazón de los tantras, tantras, das de las escrituras escrituras essenciais esenciales e das y de las instruções instrucciones secretas. secretas. Tu indicas o estado Señalas natural, el a estado base natural, que é la base autoclarada de autoclarificada de ilusão, engaño que que é es o samsara samsara da y de libertação, la que é liberación o que es nirvana, nirvana, e dos así como de defeitos los e defectos y las virtudes dos virtudes, de los sons, sonidos, luzes las e luces y los raios, rayos, tendo dissipado habiendo disuelto completamente por a completo la escuridão das oscuridad de las mentes dos mentes de los seres. seres. Tú nos Permite-nos permites experienciar a experimentar la base base como como vazia e vacía sem y raiz, sin raíz, e y simultaneamente simultáneamente realizar todos realizar os todos los estágios do estadios del caminho. camino. Las Experiências e experiencias y la realização realización se vuelven questões manifiestas, tornam-se manifestas, y e el samsara samsara e y el nirvana nirvana se libertam-se liberan en em la nossa propia mente mente natural. natural. En esta Nessa vastedad vastidão dispõem-se se as três manifiestan las dimensões tres que são o dimensiones fruto. que son el fruto. Com devoção Con devoción inconfocada, singular, te focada, rezo a rezo a ti, ti, Tapiritza, Tapiritza, protector de los protetor dos seres. seres. Concédeme Concede-me as las bênçãos bendiciones de de concederes otorgarme o la empoderamento sobre mim investidura a e os mí outros y a seres. otros seres. Possam Que os los obstáculos obstáculos externos, externos, internos y internos e secretos secretos ser sean pacificados pacificados
e y possam que el pouco a error de pouco aferrarse ver a que uno a mismo, ignorância que es la é, ignorancia, sea liberado. tendo reconhecido a Habiendo reconocido la autoconsciência, propia conciencia possam a despierta, visão e que a la visión y mente la ser conducta sean plenamente plenamente realizadas. realizados. Por Por favor, favor, concede otórgame en sabedoria este nesse preciso exato momento momento el um gran grande significado, significado para além do más allá intelecto, del da base intelecto, de la primordial, base vazia e sem primordial, raiz. vacía y A sin ti, raíz. A ti, Tapiriza, Taperiza, nobre noble protetor dos protector de seres, los eu seres, rogo, te ruego possam todos que os los seres de reinos los dos 6 reinos reinos sean ser protegidos por tu protegidos pela tua compasión compaixão e y possa que mi minha mente mente ser sea liberta. liberada. Por um instante, Por un leve tua instante, consciência até o topo da lleva tu cabeça. conciencia al chakra de la coronilla. Visualize uma esfera de luz branca. Visualiza una esfera de luz blanca. Tome consciência do corpo. Toma conciencia de tu cuerpo. Traga toda a tua presença para o teu corpo Trae, trae toda tu presencia a sentir tu cuerpo e permita que o corpo y relaxe. permite que tu cuerpo se relaje. Leve tua consciência até a garganta. Lleva ahora la conciencia a tu Visualize uma esfera garganta. de luz vermelha. Visualiza en ella una esfera de luz roja E de forma relaxada, se solte no silêncio, y de manera calma, no suéltate espaço de onde toda a fala en el surge, silencio, en el espacio o espaço en que el está cual entre uma fala e toda habla outra. surge. Se solte no silêncio. Nos soltamos en el silencio. Permita observar a sua fala interna, as vozes que surgem, Observando nuestra habla interna, os pensamentos que los falam, pensamientos como voces que surgen, mas ao invés de seguir os pensamentos, y en vez de seguir a as esos vozes pensamientos, internas, simplesmente relaxe. simplemente nos relajamos. Leve tua consciência até o coração. Lleva ahora tu atención al chakra del corazón Visualize-se flutuando no céu num dia claro de y outono, sem nenhuma visualizate nuvem. flotando en el cielo, un cielo azul como de un día de otoño, despejado Permita y sin que nubes. seu corpo se dissolva. Y luego permite que tu cuerpo se disuelva Por um instante, tenha consciência da abertura, y por un do instante espaço, sos consciente de la vastedad del espacio só relaxe. y te relajas.
Cada pensamento que surgir, Cada simplesmente deixe pensamiento passar, não siga. que aparezca, simplemente Mantenha lo todo o dejas teu pasar, foco e atenção, manteniendo não no el objeto que enfoque surge, y la mas na atención consciência que observa en la aquilo que conciencia surge. que observa a los pensamientos que surgen. Surgindo qualquer pensamento, volte para a base Nos perdemos en algún e observe os pensamiento, pensamentos. volvemos a la base y continuamos observando. Abra espaço. Cada pensamento que surgir, Abre simplesmente abra espacio mais espaço. ante cada A cada pensamiento dor, que a cada surja, lembrança, abre más espacio abra espaço. ante cada recuerdo Permanecendo-se o emoción, abre espacio, e se visualizando como espaço aberto, como céu claro mientras mantendo sigues o todo. visualizándote como un cielo abierto, un cielo claro de un día de otoño. Importante não ter nenhum esforço. No hay esfuerzo. Permanecer por alguns instantes no estado natural. Permanecemos por unos instantes en el estado natural. Então vamos dando sequência à nossa leitura. Y ahora Estamos na vamos a página ir 84, volviendo al estudio. Maravilhas da Mente Natural. Creo que es en la página 73 del libro de Maravillas de la Mente Natural. Nós estamos ali no item lidando
com os erros e obstáculos. Estamos en el apartado que Agora se nós llama Sobre los introduzimos o errores Dzogchen y los e o obstáculos. Rinpoche vem trazendo uma série de elementos, né? Há uns 15 dias atrás, a gente viu aí ocupando a mente com a prática da concentração, depois a introdução ao Dzogchen, e agora El lidando com os encuentro erros e os pasado vimos obstáculos. cómo ocupar la mente en una práctica de concentración, introducción al Dzogchen, Quando começamos a praticar, é y ahora, importante distinguir erros cuando comenzamos a fundamentais practicar, es e importante erros distinguir menos los errores importantes. fundamentales Então, de los que son a menos gente vai ter dois tipos significativos. de erros: os erros Vamos a hablar fundamentais de dos tipos de errores, e erros menos los errores importantes, porque fundamentales y otros basicamente de menor há importancia. erros que, se nós começamos no início do caminho, é Hay como errores que si um los tiro ao tenemos alvo, desde el comienzo, Se nós erramos 1 milímetro na saída do projétil, nós erraremos em alguns metros de distância do alvo. Isso é um erro fundamental. Agora, entonces os los erros de errores percurso são menos que importantes. tengamos Então, al quando o Rinpoche principio ele tem pueden essa traernos preocupação, se a problemas gente serios. começar errado, certamente a gente vai chegar muito Si longe empezamos do con que a errores, gente no vamos a llegar pretendia. muy lejos o vamos a llegar a otro lugar y Por no al que exemplo, estamos buscando. se não Por sabemos ejemplo, pronunciar um mantra si no corretamente, sabemos ou cómo não pronunciar estamos un mantra certos dos correctamente detalhes, ou o no cores estamos de uma seguros de los visualização, detalles o los colores de una isso não é visualización, fundamental. esos no son errores Esse é um ponto fundamentales bem importante para um praticante de Dzogchen. y es un punto muy importante Um para un praticante practicante de tântrico, Dzogchen. na perspectiva do Tantra, Un ele vai ter practicante muita tántrico preocupação com a cor, va a com a tener forma, com a mucha recitação do atención en mantra. los detalles, E colores, muito recitación de da mantra lógica da prática do Tantra y está mucho de nesses la lógica elementos, de la práctica de Tantra está en esos na cor, elementos, na visualização, como é esse Buda, o que eu devo en todos los visualizar, como detalles eu visualizo, luz que vai, luz que vem, que recitação visualizamos, de cómo mantra. va una luz, cómo Isso é vuelve, cómo es el Tantra. mantra. Eso es tántrico. Se por acaso eu não sei fazer isso como todo mundo faz, ou não tenho Ahora, muita si no lo clareza, hacemos na prática Dzogchen há um perfectamente erro, sem problema, há um a erro, estas porém não visualizaciones, é um erro es fundamental. un error para un practicante de Dzogchen, pero Não no é es um un erro error que te tan desvia do grave, caminho. no es un error que pueda Né? desviarnos Por del quê? Porque camino, tudo isso, para um praticante porque Dzogchen, é para el suporte à practicante prática, não Dzogchen, é a prática. É um suporte para esas a prática. visualizaciones É um son un atalho soporte para a para la prática, práctica, é um son un apoio para a atajo, prática. un apoyo. Né? Para o praticante tântrico, Para isso é el extremamente practicante importante. tántrico, Para o praticante cada Dzogchen é detalle extremamente es importante, mas muy ele tem que ter isso importante. como suporte, como apoio dentro do seu caminho. É, e essa relação, ela está sempre muito ligada à Esa devoção. relación E a está devoção é um muy elemento muito ligada forte a no la Tantra, devoción. presente no La Dzogchen, devoción mas es un muito mais elemento muy forte, importante muito en vivo el Tantra, também más no importante en el Tantra. Tantra que en el Dzogchen. O princípio é a El intenção da principio nossa prática. y O la princípio e intención a de nuestra intenção da nossa práctica prática são son más mais importantes importantes que os que los detalhes detalles del sonoros ou sonido o la visuais. visión. Mas compreender Pero la que para comprensión o equivocada estado del puro estado da puro de la mente mente é um erro es un fundamental. error fundamental. Né? Ter uma visão errônea Tener do una que é visión o errónea estado de lo natural, que es el a estado base, natural, é la o que o base, Rinpoche o es que o Rinpoche aponta como um erro fundamental. un error Como é fundamental. possível cometer um ¿Cómo es erro tão posible grande, cometer ese gran error? entendendo-se de maneira errada desde o princípio, ou iniciando-se Este com um obedece a una entendimento comprensión correto, incorrecta mas desde el mero ao inicio, o tentar que, si bien se empieza forçar con a una comprensión prática, correcta, se intenta luego resulta que forzar la nós o práctica desenvolvemos de con el maneira resultado errada. de que se la Esse é o desarrolla ponto importante incorrectamente. na prática Dzogchen. Ela é sem esforço.
La práctica de Dzogchen O es sin acesso à mente esfuerzo. natural, ao El acceso estado natural, à al base estado natural, é natural sem es esforço. sin Então, nós esfuerzo. corremos o risco de nos Nosotros distanciarmos à corremos el medida que nós riesgo colocamos muito esforço, de porque o perdernos, de esforço é a equivocarnos, criação de algo, si nos desenvolvimento daquilo. esforzamos, Ou si seja, creamos e o esfuerzo. caminho do esforço não nos leva à El realização. camino del esfuerzo no nos lleva a la A realización, realização surge na perspectiva porque da la liberação, realización de surge en la soltar, de perspectiva abrir mão. de liberar, É quando eu soltar. abro mão, quando eu solto, Cuando suelto que eu tenho possibilidade de realizar. es cuando yo tengo la posibilidad de realizarme. Como é possível cometer um erro tão grande? ¿Cómo es posible cometer Basicamente, un error tan grande? ele diz: entendendo-se de maneira errada desde o princípio ou Esto obedece iniciando-se com o a una entendimento comprensión correto, incorrecta desde mas el mero ao inicio tentar forçar a o a que, prática, si bien se resulta que empieza con nós una comprensión correcta, o se intenta desenvolvemos da luego maneira errada. forzar la práctica con É, el portanto, resultado de que se la fundamental desarrolla identificar o incorrectamente. estado puro da Es mente muy importante da forma identificar correta. sin equivocarse el O estado puro de estado la puro da mente. mente é El a estado puro de la essência do mente es Sutra, la do esencia de los Tantra, sutras, do de los tantras, Mahamudra e del do Dzogchen. Mahamudra y del Dzogchen. Quando nós lemos ali a prece de Tapiritsa, Cuando leímos em um recién momento la ele vai plegaria de dizer: Tu és Tapiritsa, a essência. en un momento dice, tú eres la É, esencia, aqui, ó. O pico do caminho da realização, el, o la coração cima do del camino Tantra. de realización, el O que é corazón o del Tantra? Tantra, A, a prática tântrica, né? Aquilo que a gente vem falando, a transformação, é o coração das escrituras el corazón essenciais do de las Sutra escrituras e das esenciales, que son instruções los sutras, secretas, que é o y próprio de las Dzogchen. Então, em instrucciones Tapiritsa, secretas, que nós es el propio reconhecemos ele como Dzogchen. a essência dos três. O que é a Tapiritsa es la essência esencia de dos los três? tres. A mente natural, a própria base, La mente natural que es não la é esencia de diferente de los tres, Tapiritsa. que no es distinta de Nesse Tapiritsa. contexto, é importante distinguir En entre este contexto es estados de importante aprender presença a puros distinguir e entre los estados de impuros. presencia Quando puros e compreendemos impuros. a diferença Cuando entre esses entendemos la dois diferencia estados, entre los dos y aplicamos a nossa aplicamos esta compreensão, a comprensión nossa a nuestra prática, práctica, visões dos surgen más sinais de fácilmente las progresso visiones y espiritual las vão señales del progreso surgindo espiritual. facilmente. Então, a diferença entre presença, La estado de diferencia presença puro e en impuro. estado Né? de Quando nós presencia compreendemos puro o isso, impuro. os resultados surgem. Esses sinais servem para nos Estas possibilitar señales sirven para continuar a continuar praticar practicando sin sem esfuerzo esforço, praticar y sem esforço e permanecer no para estado de permanecer en el contemplação, estado de tão contemplación logo una o vez que lo tenhamos hemos descoberto. descubierto. Sem compreender a Sin perfeição a entender la presença presencia pura, pura, será será muy muito difícil difícil ser desarrollar bem-sucedido e rápidamente nuestra desenvolver práctica. rapidamente a nossa prática. Por exemplo, um Por praticante que ejemplo, havia un praticado practicante que durante durante 11 11 anos años sem ter feito había qualquer practicado sin progresso, lograr ningún dirigiu-se progreso, ao mestre se que fue lhe a ver a su explicou a maestro, maneira quien le explicó la correta manera de correcta distinguir a de distinguir entre la prática práctica feita realizada no en el estado estado puro puro daquela feita no y la estado práctica impuro. realizada en el estado Ao impuro. seguir essa Después elucidação, de esta o praticante elucidación, foi el capaz de practicante fue capaz de obtener la realização, realización en 2 años. alcançar a realização em 2 anos. Também é necessário ter También es compreensão necesario tener intelectual, comprensión intelectual, mas aunque ésta não é no o basta suficiente por si por sí só. sola. Temos que sentir Tenemos que bem, sentir y comprender compreender todo tudo perfectamente perfeitamente y e então luego colocado em ponerlo prática. en práctica. A compreensão La intelectual comprensión intelectual sozinha por sí sola puede ser mais más um un obstáculo obstáculo que do una que uma ayuda, ajuda, a menos que a seja menos que acompanhada vaya pela acompañada experiência de la direta experiencia directa adquirida com obtenida a a través de la própria práctica. prática. Quando tivermos Una vez que compreendido hayamos todos entendido esses todos aspectos, estos seremos aspectos, capazes de seremos capaces de progredir progresar rapidamente. rápidamente. Esforço e compromisso Para practicar son necesarios el esfuerzo y el Esforço e compromiso. compromisso com a prática são necessários. Nenhum obstáculo Ningún que surja obstáculo na que surja prática de durante Shiné, la práctica tais Shiné,
como la uma pereza o la agitação agitación mental, mental, deve nos deben desviar apartarnos de ella, nenhum tipo de y atividade ningún tipo de actividad diária deve diaria nos debe distrair. distraernos. Devemos Debemos el integrar estado o puro, estado da mente la pura, mente no não dual, dual, descoberta descubierta y e desarrollada desenvolvida através da a través de la contemplação em contemplación todas as a toda situações situación e em y a todos os todo momentos da momento vida de diária. nuestra vida ordinaria. E esse é o caminho do Dzogchen, né? Como integrar todas essas Este es atividades el camino de à Dzogchen, prática cómo diária, integrar né? Aquilo que nós estas fazemos no dia a actividades dia, né? a Como todo lo estar que hacemos desperto en el em día a todas día, as atividades, como estar cómo estar desperto em todas as atividades. despiertos, Esse é o despiertas ponto en todas nuestras actividades. crucial do Dzogchen, é quando nós integramos tudo, né? E quando Es nós el punto conseguimos crucial viver del Dzogchen, la o nosso integración. dia a dia num estado de presença. Esforço e compromisso com a prática são necessários. Nenhum obstáculo que surja na prática de Shiné, tais como preguiça ou agitação mental, deve nos desviar, e nenhum tipo de atividade diária deve nos distrair. Devemos integrar o estado da Debemos mente integrar pura, el não estado dual, puro, la mente no descoberta e dual, desenvolvida através da descubierta y contemplação desarrollada a través de la em contemplación todas as a situações toda e em todos situación os momentos da vida y a diária. todo momento de nuestra vida diaria E cotidiana. aí, como é que se desenvolve Y então ahora a viene otro prática? apartado con el título Desenvolver a de nossa cómo prática, desarrollar nuestra vamos dizer práctica. assim. Na introdução à essência En la profunda introducción a la do esencia Sansun profunda del Yamkyul, Sansun Ninchu, há uma hay una explicação explicación das de los três tres etapas estados básicos básicas para en a la prática de práctica de Togyal. Togal Aqui está escrito Togyal, y dice, mas vocês podem encontrar como Togyal, como Togal. se A puede mesma encontrar palavra escrito está como levando Togal, a essa Togyal. prática Dzogchen. Há uma explicação das três etapas para a prática de Togyal, que o praticante precisa El practicante empreender debe emprender após ser esta completado práctica después de as haber práticas completado las preliminares. prácticas preliminares. Essas etapas podem ser Estas aplicadas de etapas forma pueden proveitosa aplicarse con à provecho maneira a la como nós forma devemos como desenvolver debemos a desarrollar prática. nuestra práctica en A general. primeira etapa consiste em La primera conhecer a etapa mente. consiste Aqui, mente en sujetar la mente. significa a mente comum. Aquí, mente A segunda significa la etapa mente cotidiana. consiste em La permanecer segunda no etapa consiste entendimento en da essência permanecer en la subjacente comprensión de la da esencia mente, subyacente de la mente, alcançado que se alcanza por una vez havermos que hemos superado a dominado mente comum. a la mente A cotidiana. terceira etapa La tercera consiste etapa em consiste en clarificar aclarar e y desenvolver desarrollar a la consciência conciencia interior despierta interior desperta de la esencia da de la essência mente, da mente, permanecendo permaneciendo em en contemplação. contemplación. Quer dizer, a terceira etapa é o próprio despertar. É a La mente tercera etapa desperta es el que propio despertar. permanece em presença constante e em contemplação. Entretanto, antes de alcançarmos a habilidade de Sin embargo, antes residirmos de em lograr la capacidad de contemplação permanecer en el e estado de integrá-lo a toda a contemplación nossa e vida, integrarlo a nuestra devemos vida total, primeiramente debemos desarrollar desenvolver a la fuerza força de nuestra da nossa meditación. meditação. Quando começamos a Cuando meditar, comenzamos a é meditar, melhor es mejor alternar alternar sessões sesiones curtas de cortas prática de formal práctica formal com períodos con de periodos de descanso, descanso y aumentar gradualmente aumentando la duración de las gradualmente a duração sesiones das sessões à a medida medida que nos que nos acostumamos mais acostumbramos a a relaxar relajarnos en o estado el calmo estado de calma da mente. de la mente. Há instruções precisas que aconselham o praticante Hay iniciante instrucciones precisas sobre quanto ciertos aos aspectos quais secundarios causas que secundárias pueden ser frequentes benéficas para el quando principiante pretendemos cuando inicialmente emprende o por caminho primera da vez el meditação. camino de la meditación. Quanto ao Por lo que local, se refiere deve al ser lugar, calmo, debe com ser un energia sitio positiva tranquilo, e con energía positiva com y sin energia obstáculos positiva e creados por los sem espíritus. obstáculos criados por espíritos. Os lugares Los ideais lugares são ideales son trilhas, las islas, las cavernas e cavernas y las montanhas. montañas. E falando em Y en geral, general, qualquer cualquier lugar lugar
donde el aire sea puro e não y haja no ar haya mucho ventilador. ruido. Contudo, a coisa Sin mais embargo, lo más importante importante é es desarrollar desenvolver a la capacidade de capacidad de praticar practicar em nossa nuestra vida vida en diária nuestra em vida diaria casa normal, en e nuestra não viver casa, numa caverna de y no fantasia, vivir en una cueva de de fantasía meditação, afastado da para realidade meditar cotidiana. alejados de nuestra Devemos realidad cotidiana. tentar não se Debemos tratar de no prostrar na sentarnos cerca fogueira, del fuego no sol o a quente pleno sol ou em o en lugares lugares donde hay sem mucho vento. viento. Por quê? Porque há uma perspectiva no Dzogchen que é a Hay una relação perspectiva en el com os Dzogchen, elementos. que es la relación con Então, los elementos de la praticar, naturaleza. meditar num espaço Practicar o de muito meditar vento tem en un muito espacio con elemento mucho ar viento ocupado. Então, nossa mente tende a ficar mais es agitada. estar en un lugar donde hay mucho Praticar elemento aire num activado espaço, y por eso exemplo, de nos descanso, não vai puede ser agitar. praticar diante de uma fogueira ou um sol Practicar intenso, elemento fogo muito con un sol ativado. muy fuerte o cerca de un fuego, Então, ao va mesmo a haber tempo que mucho dá elemento clareza fuego mental, nós vamos nos perdendo no processo y eso nos puede da hacer perder aquisição do claridad equilíbrio. mental. E assim o ar, assim a água, assim o vento. Lo mismo con el Então, o agua. espaço propício é um espaço de equilíbrio El espacio entre os propicio es un elementos, espacio de equilibrio entre los sem elementos. que haja um, um, uma agitação. O Rinpoche chama atenção para uma perspectiva que é muito importante dentro da tradição Dzogchen, principalmente os Hay una yogis, perspectiva que é se importante, retirar para praticar numa caverna, num espaço ermo, como hacen los onde eles yogis, pudessem de ficar sozinhos. retirarse a O Rinpoche practicar en diz, un olha, lugar donde isso puedan estar pode aislados, ser como en muito las bom, mas cavernas. pode ser problemático. Y eso Problemático porque nós criamos uma caverna de fantasia. puede ser bueno, pero Criamos um también podría mundo ser bolha, né, problemático, apartado da realidade. como que creamos Enquanto un que o essencial espacio do Dzogchen apartado não é de la se realidad. isolar, ao contrário. Y lo principal del Dzogchen no es A experiência da mente natural alejarse, desperta em sino tudo aquilo de que nós realizar la mente fazemos natural no dia a despierta dia, en onde todo nós lo que estamos. hacemos Não há um caminho día a día, extraordinário para a iluminação. A iluminação recordando que no hay continua nada é o dia a extraordinario dia. en la O iluminación. que muda é o olho que vê, é a Lo que mente que cambia vê. en ella es el ojo que ve. A melhor hora para praticar é El mejor quando o momento para ar está practicar es limpo, cuando el aire está limpio, seja en durante el o día dia o en la ou à noche, noite, de preferência de de manhã, preferencia temprano en la por volta mañana, das 6 ou como a 7 las horas, 6 o 7 meia-noite. y en las primeras Não horas de la devemos noche. praticar No debemos perto da practicar meia-noite ou cerca de la meio-dia, medianoche o a mediodía, quando nos sentimos cuando mais nos sentimos más cansados. cansados. Então, tem algumas instruções, né? Então, não praticar perto do meio-dia ou Ahí perto hay da unas, meia-noite. unas instrucciones en Se cuanto a los praticamos horarios. antes de dormir Si e practicamos nos antes de sentimos dormir sonolentos ou y nos cochilamos, sentimos soñolientos, é melhor tentarmos es ficar mejor mais estar alerta, más alerta, mexendo-se um moviéndonos un pouco poco ou inalando profundamente o ar. o inhalando Mas, profundamente. se não Si conseguimos no logramos despertar dessa despertarnos de maneira, esta é manera, melhor ir para a es cama, mejor irnos a dormir. já que é inútil continuar. E não Continuar vamos sería nem infructuoso, praticar nem dormir pues de lo adequadamente. contrario, ni É melhor practicamos ni não dormimos praticar adecuadamente. com um Es número mejor no demasiadamente practicar grande de con mucha pessoas, gente. mas apenas com um Es ou dois preferible amigos espirituais practicar que en possam soledad nos o con uno ajudar o dos amigos espirituales que e puedan incentivar a ayudarnos y desenvolvermos nossa alentarnos prática. a desarrollar Não nuestra devemos práctica. conversar demais No debemos ou hablar mucho nos envolver em ni caer en conchicos frívolos. el chismorreo ocioso. Devemos comer Hay moderadamente que comer a fim de equilibrar moderadamente os a elementos, fin de balancear los evitar o elementos, álcool e evitar el alimentos alcohol que y embotem os comidas que sentidos embotan los e a sentidos y mente. la mente. Devemos também evitar También trabalhos árduos debemos e evitar movimentos trabajos bruscos, agobiantes y como movimientos dançar bruscos ou saltar. como bailar o saltar. Isso tudo porque vai, de alguma forma, trazer uma agitação maior para a mente. Então, o Rinpoche Eso traz sería alguns porque conselhos nos traería
como mayor nós agitación a la devemos mente. praticar. Tem ali atrás uma parte que eles, olha, nós temos que tomar cuidado para não praticar em lugares que são, Tenemos de que tener alguma cuidado forma, de no alvo practicar dos espíritos, né? Os espíritos eh, locais, dos en quais a gente lugares sempre donde rememora haya nas muchos práticas, principalmente espíritus Sur, Clã e locales, Sangue. Porque como esses espíritos locais, lo eles têm practicamos uma en las capacidade de prácticas de sur, interferir diretamente porque em nossos ellos podrían canais, em interferir nossos chakras, directamente na en nuestros canales, energia nuestros do chakras, ambiente ao redor. en la energía Então, del nós ambiente alrededor procuramos nuestro. pacificar esses Entonces, espíritos primero, e não hacemos prácticas para praticar ou enviar pacificar em demasia esse movimento y que nós eh, sentimos pela nossa practicar en donde sensibilidade, no haya ese basicamente movimiento isso, pela nossa de esas intuição, energías, quando nós entramos num lugar e sentimos que a energia é muito pesada, que a veces né, lo que tem podemos lugar que sentir, tem algo que não nos un lugar agrada con e una nós não energía sabemos un poco exatamente o que densa é, o que nos trae então é sensaciones um lugar que não é propício eh, para a prática. de incomodidad. Claro que nós estamos falando de uma tradição tibetana, uma tradição que está Esta muito tradición, ligada também à cultura tibetana. esta práctica es de la tradición tibetana y está muy ligada a la cultura Quando à tibetana. noite, Quanto à noite, quando estamos para começar a prática, é melhor não fazer planos ou conjecturas, Respecto a la mente, mas ao al invés principio es disso, mejor no hacer relaxar planes como ni desde o conjeturas. começo. Es preferible Não relajar la seja mente como as desde el pessoas inicio. referidas no Sin provérbio embargo, tibetano que no hay diz: que ser como las personas a las quando que se refiere el estamos proverbio tristes, nos tibetano que dice, progredimos na felicidade. cuando estamos felices, Contamos, permanecemos en la rimos e nos felicidad. divertimos, mas quando Cantamos, temos reímos y nos problemas, divertimos. nós Pero nos cuando tenemos lembramos problemas, dos ensinamentos do recordamos guru, las enseñanzas y al gurú. né? Quando nós estamos felizes, nós expressamos a Es felicidade. una Quando tendencia nós de, estamos tristes, al estar felices, procuramos o pensamento, procuramos o olvidamos guru. la E práctica o y cuando Rinpoche diz: não estamos seja con algún como essas problema, pessoas, né? Em eh, vez disso, é melhor vamos a la praticar práctica. tanto quanto Por el possível contrario, es quando a mejor mente procurar está practicar cuando la clara mente e está sem clara y libre problemas de e problemas quando estamos y em cuando uma estamos en buena forma mental quando y física, estamos em uma boa forma mental e física, ya que porque então entonces temos experiências e podemos sinais tener experiencias progressivos. y signos de É melhor progreso. começar a praticar quando Es mejor jovens. comenzar a Nessa practicar desde época, os jóvenes. canais são A esa edad, flexíveis los e o canales son prana é todavía claro flexibles, e limpo. el prana todavía es E fresco y nós limpio, ainda não y no adquirimos hemos adquirido hábitos mentales mentais rígidos. rígidos. Se Si começarmos empezamos jovens, siendo jóvenes, certamente obteremos seguramente obtendremos el conhecimento do conocimiento estado del estrado primordial primordial e de seus y sus formas de efeitos manifestación antes antes de que que precisemos necesitemos desse esa conhecimento na hora comprensión da en morte. el momento de la muerte. Entretanto, No embora obstante, seja aunque es melhor mejor começar a comenzar a praticar practicar quando cuando somos somos jovens, jóvenes, há muitas hay histórias muchas nos historias ensinamentos en las Dzogchen enseñanzas de Dzogchen pessoas acerca de como personas Pang como Pan Mipang Mipangompo Gompo, que que comenzaron começou a practicar a una muito edad novinho, avanzada, mas que pero que conseguiu pudieron lograr la alcançar a iluminación iluminação através gracias a la da dedicación. aplicação, através da prática. Então, o Rinpoche traz alguns obstáculos. Todos esses obstáculos que ele cita são obstáculos Entonces, muito bueno, comuns do nosso eh, dia a dia e alguns estuvimos viendo en este apontamentos que ele apartado traz algunos como obstáculos uma, y uma algunos direccionamientos para talvez la uma práctica. sugestão ou um apontamento para que se comece a praticar bastante cedo, quando os canais ainda não estão todos eles Eh, formados, quando por ele está no ejemplo, el processo de practicar formação dos a la mañana canais. temprano Isso vai fazer com que essa mente seja uma mente mais hace que flexível, nuestra porque mente começando a meditar cedo, sea más nós flexible, desenvolveremos os canais de o uma sea, forma mais flexível, temprano en el sem día y tanta temprano rigidez en mental. nuestra vida. Então, o Rinpoche traz esses aconselhamentos aí para quando formos meditar. Na semana que vem a gente continua a La partir semana dos que viene obstáculos da prática vamos e a agora continuar deixo a palavra livre se alguém quiser con fazer algum comentário.
el apartado que se llama obstáculos para la práctica y ahora dejamos Eu queria espacio para só, com comentarios, relação preguntas. aos alimentos, né? Eu escuto bastante falar sobre a questão do alho e da cebola e Marcos pimenta. está diciendo Isso tem algo que que vocês escucha também? bastante De el acordo tema com, de la comida con respecto al ajo, de acordo com cebolla algum, y creo que los para algumas picantes práticas, principalmente, veja, não há uma restrição como de que alho, influiría. cebola, tem uma Denis série de dice que elementos que en são algunas alimentos prácticas que agitam no a hay língua, ninguna restricción. não que eles agitam a mente, eles interferem nos canais. También dice que para Então, a algunos depender da prática, quem vai estas fazer, por exemplo, um sustancias retiro de pueden Yoni, interferir que é um retiro en los canales. de, para quem pratica Por na ejemplo, Tansanin, en na un Karma retiro, Kagyu, que vai entrar num retiro retiros de purificação, de ao retiro purificación, de Yuni, que é um retiro em que você toma votos e tudo es mais. un retiro en el Nesse retiro, que você se toman evita votos. qualquer Ahí comida sí se que evita tenha uma interferência direta cualquier comida que tenga das interferencia funções dos directa canais. en las funciones de los canales. Então, cebola é uma delas, Cebolla, o alho é uma ajo delas, né? E aí tem uma série delas. y Porque después algunas nós vamos sustancias más. ouvir, por exemplo, quem faz a prática de sangue, nós agora no Quien sábado de hace la manhã não estamos práctica de fazendo, sang, porque eu lo não estou estamos, conseguindo lo fazer, hacemos a veces los sábados a la mañana. mas uma da parte das confissões é o Una de momento em las que nós partes dizemos lá nas confissões. en la práctica Nós y nos algo de lo que se lee unimos dice, aos nos cultores, unimos não, aos. a, Estou tentando lembrar a palavra, não está lembro agora, tratando de recordar mas la palabra justa, aqueles que de alguma forma se afastaram do Dharma. Então nós nos unimos a eles, nos unimos a las nós personas que se apartaron del Dharma, aos transgressores, a los exatamente transgresores. isso, Andréia, obrigado. Nos unimos aos Nos transgressores e unimos a comemos o los alimento transgresores, dos comemos transgressores. el Mas alimento de por los que esse transgresores. alimento do transgressor? Esse alimento ¿Y do por qué? transgressor são esses alimentos que interferem no Porque funcionamento son dos canais. esos E de alimentos que alguma forma, por interfieren interferirem no en el funcionamento dos funcionamiento de los canais, canales y fazem pueden com que hacer nossa mente fique que mais nosotros agitada, fazem com que a gente não estemos tenha más agitados y a clareza no mental tengamos claridad necessária para a e prática. influyan mucho en nuestra práctica. É muito interessante quando a gente Es ouve o muy ensinamento de interesante Tenzin Wangyal Rinpoche, porque ele fica muitas vezes no retiro, uma boa parte do retiro eh, falando da nossa alimentação, y en los retiros do Rinpoche cuidado que habla é bastante necessário ter com a alimentação, o alimento que nós acerca de nuestra comemos, alimentación. é, porque ele vai trazer isso como um exemplo? Porque alguns alimentos, por óbvio, Algunos causam agitação alimentos mental. E directamente aí a causan agitação agitación mental, o fluxo de pensamentos y la muito agitación intenso, mental vai nos trae un fazer com flujo que de a gente tenha pensamientos intenso dificuldades aí y em entonces nossa eso prática meditativa. nos hace más É muito difícil la práctica de interessante isso, meditación. o Es muy Marcos. interesante. Quando a gente vê, por exemplo, os ensinamentos do Rinpoche, é, quando ele pede, por exemplo, a gente não tomar Por café ejemplo, à noite. el tema del café. É claro que tem uma perspectiva médica, né, da En general, cafeína, no mas tomamos também café tem a la uma noche. perspectiva relacionada à Hay prática. una perspectiva O tibetano médica, está preocupado com a no prática, con la cafeína, pero también né? Então, eh, tem essa hay questão un tema aí con la práctica. da alimentação diretamente relacionada à prática. Entonces, Tem la outros alimentación alimentos, né? Vai ter uma está lista de directamente alimentos, mas relacionada. não é porque esse alimento é impuro por algum motivo, é No se porque esse trata de alimento que el faz com alimento sea que o impuro, prana, sino que hay un de alguma efecto forma, circule en el de um prana modo para anormal ou hace que el prana muito circule agitado de pelos una manera canais, pelos tsakas. anormal por los E canales. aí, nessa agitação, a mente pode se perder. Y en esa agitación la mente Isso que o puede tibetano não perderse, conhecia em Coca-Cola, ou coisas do como la gênero. Coca-Cola. Que aí sim, você está em constante excitação, né? Eso Não produce tinham como tanto açúcar, não tinham una todos os excitación, un problemas aceleramiento. que a
nossa alimentação hoje como el também. azúcar. Estavam desprovidos desses Los itens tibetanos aí. no tenían ese tipo de alimentos. Mais alguém gostaria de trazer uma observação? Tem ¿Alguien um más ponto muito quisiera importante hacer un ali da fala do comentario? Rinpoche, que aí tem a ver mesmo com a tradição Hay un tibetana, punto são interesante os canais. Quando que son los começamos canales. muito jovens, nós estamos Cuando ainda na comenzamos a fase practicar de siendo jóvenes, formação dos canais. estamos todavía en la etapa de formación Então, de tem nuestros tradições canales. que falam que nós temos 72 mil canais, Dicen que 80 e tenemos tantos mil canais, cada 72.000 o tradição 80 acaba trazendo mil um canales número de canais que se formam aí até que se a van adolescência. formando Esses canais estão em construção. hasta la Então, adolescencia. como esses canais estão em desenvolvimento durante Como esos a canales se primeira están infância, desenvolviendo durante a en la adolescência, infancia, la os tibetanos têm que adolescencia, começar já, começa a meditar já. los tibetanos comienzan a meditar Ali, naquele muy momento. O pronto. Dalai Lama, o atual Dalai Lama, ele El começa o Dalai Lama treinamento com 2 anos e pouquinho, dicen que empezó su mais, 2 anos entrenamiento de de idade. meditación con 2 años de edad. O treinamento, treinar a mente. El Então, entrenamiento de de la muito mente, pequenos, os desde meninos muy, muy iam para o chiquitos. mosteiro muito jovens, muito crianças, Los niños van al monasterio siendo muy chicos para que pudessem treinar a mente para poder deles, entrenar su aproveitando mente, o crescimento, o desenvolvimento dos canais, aprovechando e naquele momento el os canais crecimiento y el ainda mais desenvolvimiento de los flexíveis. canales, para que se vuelvan E aí a incluso gente más chega a um flexibles. determinado tempo, momento da vida em que Luego, dizem hay un os momento ensinamentos que a cada dia 2 canais param de funcionar. eh, Então, a que cada dicen que dia, quando nós chegamos, cada dois día, canais, cada vez después de dois cierta canais edad, param de funcionar. cada día Desses 70 e tantos mil canales de canais. esos 70 y pico mil Na dejan de verdade, não é funcionar. cada dia, é o número de respirações. Y no es en Hoje realidad mesmo, cada día, foi, sino foi, eu cada não lembro exatamente o número. cierto número de E respiraciones. dentro da tradição, das tradições tibetanas, esse número de respirações Ese equivale a número dias. de respiraciones equivale Então, a días. tudo isso está associado à prática. E Y aí, todo eso está asociado a la práctica. Marcos, a gente vai ver os tibetanos então pedindo que a gente tenha respirações mais Por eso también curtas, nos ou piden melhor, mais que hagamos longas, respire respiraciones más devagar, profundas, más respire, lentas, cuidado, porque é uma que forma também cuidemos la dentro da tradição de respiración, prolongar a vida. porque es una Se manera no de dia ter prolongar aquele nuestra número vida. de respirações, Si cada día como tiene os cierto ensinamentos número falam sobre de batimentos respiraciones cardíacos, o cierta cantidad de tudo isso vai latidos del ficando corazón, relacionado na todo perspectiva eso está de relacionado prolongar a vida con la como uma perspectiva de la forma longevidad de ter a oportunidade de atingir a para poder realização, essa tener más questão de ser. tiempo para lograr nuestra realización. Então, muitas práticas de longevidade, muitas atividades de Hay muchas atividade prácticas e também para la uma longevidad alimentação que possa y la permitir a alimentación longevidade e permitir uma vida también es un factor que mais puede tranquila, né? Uma vida mejorar que não fique tão agitada, tão nuestra ansiosa. longevidad y Se también eles não conhecessem a mantener ansiedade como a gente conhece hoje, ficariam más desesperados ao calma. ver o que a gente come, como a gente lida com a comida, né? E tudo que a gente causa para a nossa própria mente com tudo isso. Para ellos, para los tibetanos, sería muy raro ver cómo nosotros nos alimentamos y bueno, todas nuestras rutinas, cómo Mais afectan a alguém? nuestra mente. Então vamos fazer a dedicação. Vamos a hacer ahora la dedicación. Toda virtude pura, Toda virtud realizada por pura, meio das realizada três por medio de las portas, tres dedico puertas, para o dedico bem-estar para de el todos bienestar de os todos los seres dos seres de três los seis reinos, reinos, havendo habiendo purificado purificado todas as aflições todas las e todos aflicciones y os oscurecimientos obscurecimentos dos de três los tres venenos, venenos, que que rapidamente possamos rápidamente atingir o podamos estado alcanzar el completo de estado Buda completo de dos Buda três de los corpos. tres cuerpos.
em 5 minutos nós Hacemos voltamos una com o pausa de mesmo 5 assunto. minutos y volvemos con el estudio del yoga de los sueños y del dormir.